muito bem-vindo para mais uma mensagem na carta de Tito, na carta que Paulo escreve ao seu cooperador e filho na fé, Tito. Ele que estava em Creta, cuidando das comunidades cristãs que haviam se formado naquela região. Então Paulo escreve essa carta para orientá-lo a escolher lideranças e também dar outras orientações em geral. Hoje queremos dar continuidade, vamos ler o capítulo 3, versículo 3 ao versículo 7. E antes de irmos à mensagem, eu convido você, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Também ative o sininho, para que toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar e você vai poder ver o vídeo logo em seguida, tá bom? Também compartilhe esse vídeo com seus amigos, sua família, para que também possam ouvir da palavra do Senhor Jesus. Esse é o meu convite. Então, que o Espírito Santo agora nos ilumine e nos ajude nesta mensagem e nos ensine o que Ele quer nos ensinar, tá bom? Vamos ao texto. Tito, capítulo 3, versículo 3 ao versículo 7. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Até aqui a leitura de hoje. A carta de Paulo a Tito é conhecida como uma das cartas pastorais, como nós já vimos antes. As outras cartas que conhecemos que são pastorais são a 1ª e 2ª Timóteo. Elas são conhecidas por cartas pastorais porque são escritas pelo apóstolo Paulo aos seus cooperadores, Timóteo e Tito, que pastoreavam as igrejas em redor de Éfeso e na ilha de Creta. Esta carta contém instruções a um líder de uma comunidade local e de quais qualificações observar ao eleger líderes da própria comunidade, da própria igreja. Além de destacar as qualificações essenciais de um presbítero, o apóstolo Paulo destaca os cuidados que deviam ser dispensados para com todos os cristãos, idosos, jovens, mulheres, escravos, entre outros, bem como o respeito para com as autoridades constituídas, que foi a última mensagem que a gente ouviu aqui na carta de Tito. Mas, de fundamental importância para Paulo, nesta carta, era deixar claro para Tito quem é o autor e consumador da nossa salvação e suas implicações, e como Deus nos salvou, para que assim ele pudesse orientar correta e claramente as novas lideranças e a Igreja de Cristo na sã doutrina. Agora vamos expor a primeira parte da mensagem de hoje, que eu coloquei como título, o estado inicial do ser humano. No início do texto que nós lemos, nos mostra uma triste realidade do ser humano sem Deus. E como todo crente verdadeiro era antes de ser nova criatura. É importante ressaltar aqui que é dessa forma que toda pessoa vem ao mundo. Ninguém nasce crente. Todos nós nascemos condenados pelos nossos pecados, conforme lemos no Salmo 51, versículo 5. Lá Davi escreve: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E Romanos 3, 23 também vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No versículo 3 do capítulo 3 de Tito, o apóstolo Paulo destaca 7 características da humanidade sem Deus, que são aqueles que não se converteram a Jesus. Paulo fala que eles eram nécios,
ou são nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivem em malícia, são invejosos, são odiosos, né, e odeiam uns aos outros. Na maioria das cartas, Paulo sempre lembra, ou na maioria das suas cartas, Paulo sempre lembra a Igreja de Cristo qual era a sua realidade no passado de cada crente, como eles eram antes, ou como nós éramos antes de sermos cristãos. Em Efésios 2, versículos 1 a 3, o apóstolo escreve: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, antes de chegarmos à fé, nós éramos inimigos de Deus. Paulo vai falar isso em Romanos 5:10, para que a partir da fé nos tornássemos seus amigos e seus filhos. Em 1 Timóteo 1:12, 5, Paulo repete esse mesmo assunto, dizendo: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Por ter perseguido a igreja de Jesus, Paulo se considerava o pior dos pecadores, né, antes dele se converter. E ele reconhece como ele era antes, e ele faz essa diferenciação entre antes da fé em Cristo e depois da fé em Cristo. Que o fiel cristão, depois que ele se converte, ele vai mudar. Não adianta a gente dizer que é cristão e não mudar, porque as pessoas vão ver em nós que nós não mudamos e estamos mentindo. Quando a pessoa se converte, há uma mudança de vida, uma mudança de postura diante das pessoas e diante de Deus. Quando o Evangelho de Jesus Cristo alcança nossas vidas, ela é dividida em dois períodos bem diferentes, um antes e um depois de Jesus. O que chama a atenção no versículo 3 é que, para destacar bem esse assunto, Paulo usa como exemplo tanto ele como o seu cooperador Tito. Ele diz: Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados e escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando Paulo afirma que eles agiam desta forma, ele está confirmando sua condição pecadora, que o afastava completamente de Deus na sua ignorância. Paulo, ele vai escrever aquelas 7 características, e a primeira que ele fala é sobre a pessoa nécia. E uma pessoa nécia é uma pessoa tola, idiota, e sem entendimento de sua própria condição diante de Deus e da sua perdição pessoal. O aspecto sedutor e terrível daquele pecado é que ele amortece a percepção da pecaminosidade do pecado. A incompreensão, o senso obscurecido é característica da alienação de Deus e que pode levar à morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Paulo também fala isso em Romanos 6, 23. Também uma pessoa que não crê em Deus, ela é desobediente. A desobediência é uma total rebeldia contra Deus. A pessoa que age assim não teme a Deus e não se interessa em nada pela sua palavra. Essa pessoa é Deus para si mesma e criou suas próprias leis que podem mudar conforme ela quer. No entanto,
por agir dessa forma, será condenada no fim, pois não foi fiel a Cristo. Quem não sabe para que vive, também não pode se envolver em um relacionamento verdadeiro. A desobediência é uma rebeldia total e uma blasfêmia contra Deus. E isso nos levará, ou levará a pessoa que é desobediente à condenação no final e ao inferno. A pessoa que não crê em Jesus também é escrava de toda sorte de paixões e prazeres deste mundo. São os que procuram satisfazer os seus próprios prazeres pessoais. Somente correm atrás de diversão e de alimentarem o seu ego. Contudo, isso não deixa crescer a semente da palavra de Deus, mas a sufoca. É como a semente que cai no meio de espinho, quando Jesus conta a parábola do semeador. Ela até cresce, mas o mundo, suas paixões, seus prazeres acabam sufocando e ela acaba se esquecendo de Deus e sua palavra. E acaba sendo condenada com seus pecados, pois não tem um advogado para defendê-la. E o advogado é Jesus, aquele que assumiu a nossa culpa para nos perdoar e nos salvar de nossos pecados. Por isso que ele morre e ressuscita na cruz. Pessoa que não crê em Deus também vive em malícia. Quem vive dessa forma não passou pelo novo nascimento. As obras da carne dominam sua vida. Há uma lista que Paulo faz em Gálatas 5 sobre elas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5, 19 a 21. Paulo aqui descreve uma lista de pecados de pessoas que não creem em Jesus, que estão ainda na velha vida, que não se tornaram novas criaturas por meio da fé em Jesus. E esses pecados levam essas pessoas de mal a pior, levando no fim à condenação eterna. Paulo também diz que a inveja é a característica daqueles que não creem em Deus. A inveja é a tristeza provocada pela felicidade do outro e o desejo irresistível de possuir o que o nosso próximo tem. Ela não tem o dom do contentamento, de se contentar com aquilo que Deus lhe deu. Inveja significa, na realidade, olhar contra alguém, vê-lo com maus olhos, em vista do que ele é e o que ele tem. É muito triste uma pessoa ser invejosa, ela nunca se satisfaz com aquilo que Deus lhe concedeu. A última parte, a última característica que o Paulo descreve aqui no texto, daqueles que não creem em Deus, é que a pessoa que não crê, ela é odiosa e odeia uns aos outros. Ser odiado e odiar os outros é o ponto mais baixo dessa lista de Paulo. O ódio surge de um coração insensível que não teme a Deus. Por causa de um coração vazio do amor de Deus, vem a incompreensão, a desobediência, a sedução, o desejo e a inveja. Essas coisas mostram que nosso coração não é regenerado pelo Espírito Santo. Pois Jesus disse que é do coração que procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, 19. O ódio também caracteriza, segundo Jesus, um assassinato no coração daquela pessoa de quem a gente odeia. Jesus vai dizer que não precisamos matar alguém fisicamente para cometer homicídio. Basta a gente odiar e já cometeremos um homicídio contra alguém. Essas obras são bem opostas ao fruto do Espírito, que também está em Gálatas 5, 22 a 23. Paulo ele confronta tanto as obras da carne como o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, que é a obra do Espírito Santo em nossas vidas, de uma pessoa que confia e que entregou sua vida a Jesus, são amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em Romanos 3, 23, Paulo afirma: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta afirmação desperta em nós um sentimento de protesto. Recusamos-nos a aceitar que o quadro descrito acima por Paulo, de forma acertada, se refira a nós. Quanto mais civilizados e educados nos considerarmos, tanto mais resistentes seremos em relação a este juízo sobre a natureza humana. Até aqui, a gente viu o quadro que Paulo descreve no texto do capítulo 3, versículos 3, sobre o que o ser humano é capaz de fazer quando ele vive sem Deus, de como ele é realmente sem a presença do Espírito Santo em sua vida, quando está afastado de Deus. Paulo vai fazer isso também em Romanos 1. Confira lá também, abra sua Bíblia em Romanos 1 que você vai ver. Os primeiros capítulos do livro de Romanos também, Paulo vai fazer uma descrição do ser humano longe de Deus. Nós queremos chegar agora à segunda parte da mensagem, que fala que sempre Deus agiu primeiro. Até aqui, nós vimos a má notícia. Mas a partir de agora, nós vamos ver a boa notícia do Evangelho. O Evangelho, corretamente pregado, ele é dividido em duas partes: lei e Evangelho. A lei aponta para o pecado e a nossa condenação. O Evangelho traz a vida e a salvação por meio da fé em Jesus. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, é isso que nós lemos no versículo 4 do capítulo 3 de Tito. A pergunta é: como Deus manifestou sua benignidade ao mundo? Essa benignidade e esse amor vieram por meio do seu Filho, que se encarnou e habitou entre nós. João 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O pecado afastou o ser humano de Deus, conforme a gente lê em Gênesis 3, onde Adão e Eva desobedecem a Deus e comem da árvore proibida, da árvore que Deus havia dito para não comer. E esse afastamento foi um caminho sem volta se dependesse apenas do ser humano. O ser humano jamais conseguiria promover sua autossalvação. Pense comigo, Deus foi o responsável por toda a criação. Ele criou todas as coisas que existem, inclusive o homem. Foi Deus quem deu o fôlego de vida à humanidade. Preparou tudo para que a humanidade vivesse em paz com Deus e com o próximo. Deu tudo do bom e do melhor. Contudo, o ser humano não ficou satisfeito com o que Deus fez e ainda queria se adonar de todas as coisas, criar suas próprias regras, ser Deus para si mesmo. Por isso preferiu ser obediente à serpente, que é o diabo, e não àquele quem o criou e deu o fôlego de vida, que é Deus. Após ser expulso do paraíso, o homem continuou fazendo as mesmas coisas. E pior, iria assumir um papel que só cabe ao Criador. Foi o ser humano que criou a religião. Foi ele quem quis se religar com Deus novamente por seus próprios méritos e obras. Isso nós vemos em várias seitas e denominações, como Testemunho de Jeová, Espiritismo, Islamismo e entre até algumas religiões cristãs. Como vimos antes, foi Deus quem sempre agiu primeiro em toda a história da criação. O único todo-poderoso é Ele. O ser humano não passa de criatura. O ser humano não é criador. Se Deus agiu primeiro desde o começo, o processo de salvação só poderia vir do próprio Deus. Ele é a fonte da vida e de toda a existência. Só Ele pode criar algo do nada. Se Deus não agir primeiro, nós estamos perdidos. Não é à toa que Paulo afirma que foi Deus que manifestou sua benignidade salvadora ao mundo.
Tito 3, versículo 4, como a gente leu no começo dessa segunda parte. Somente aquele que deu a vida a um barro inanimado podia dar vida àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, conforme lemos em Efésios 2, 1. Somente Deus, aquele que soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, depois de ter formado do pó, é que pode nos resgatar da nossa condenação e dos nossos pecados e delitos e da morte eterna. Não é à toa que Paulo afirma que foi Deus que manifestou o seu amor. Não é por acaso que o anjo, na noite em que nasceu Jesus, disse aos pastores: eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Lucas 2, versículo 10. Mas que notícia era essa? É a boa nova da grande salvação. E por que milhares de anjos louvaram e glorificaram a Deus naquela noite? A resposta a essas perguntas está no versículo seguinte de Lucas, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Logos, o Verbo se tornou carne. A filantropia, que é o amor de Deus pela humanidade e a demonstração da sua bondade, assumiu forma humana em Jesus. Ele tem compaixão do povo, cura os enfermos e vai atrás dos desgarrados, entrega a sua vida pelos perdidos. É como a parábola da ovelha perdida, é o pastor que vai atrás da ovelha que se perdeu, e não a ovelha que se perdeu vem atrás do pastor. O pastor aqui é Jesus. Jesus se intitulou bom pastor. Em João capítulo 10 ele diz: eu sou o pastor, eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Saber que Deus nos salva por meio de seu Filho Jesus, todos nós sabemos, ou pelo menos a maioria de nós. A questão é como Ele nos salva. E é o que vamos ver no próximo ponto dessa mensagem, intitulada A Graça Salvadora de Deus. Paulo nos informa nesse texto que, mais uma vez, Deus agiu primeiro em nosso favor. Foi Ele quem manifestou sua benignidade e seu amor para salvar a humanidade perdida, como lemos no versículo 4. Para que essa salvação nos fosse concedida, foi preciso que Deus manifestasse a sua graça. A graça não é fruto de obras humanas, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 e 9. Mas ela é nos dada pela pura misericórdia de Deus que opera nos filhos da desobediência. É um presente merecido dado por um Deus extremamente amoroso e zeloso que entregou seu único filho para salvar uma humanidade corrupta e rebelde. No versículo 5 de Tito 3, Paulo diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Embora sejamos salvos pela graça de Deus, o meio que Ele usa para nos salvar é a fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. No versículo 5, não se menciona textualmente a graça, mas persiste a correlação com Tito 2, 11 a 14, onde Paulo aborda esse assunto em Tito. Como em Efésios 2, 4 seguintes, misericórdia e graça estão interligadas. Por ter misericórdia, Deus é gracioso. O ser humano não tem justiça própria para apresentar, isto é, não consegue justificar a si mesmo perante Deus, embora seja incrivelmente forte a pulsão para a justificação pessoal.
Essa questão não se deve lembrar apenas de obras exteriores ou meritórias, mas também dos esforços para estabelecer dentro de si mesmo um estado correto, uma constituição emocional devota ou uma consciência santificada. A mudança de obras más para boas não é consequência do esforço pessoal, mas fruto da misericórdia divina. Deus nos salvou segundo a sua misericórdia. Em 1 Timóteo 1,13, Paulo confessa: obtive misericórdia. A misericórdia humana não basta para superar a quantidade acumulada de descaminhos, maldade e ódio que nós temos. Só a misericórdia divina é mais forte que a perdição humana. Ele nos salvou. Esse verbo que determina todo o bloco está no tempo verbal do auristo no grego, sublinhando assim aquilo que aconteceu no passado de uma vez por todas. A obra de Cristo na cruz é suficiente para nos salvar, para demonstrar o seu amor e a sua misericórdia. E esta é a única obra que nos salva, não as nossas, mas a obra de Cristo, que morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, assumindo toda a nossa culpa, desviando de nós a ira de Deus, para que eu e você pudéssemos herdar a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo que nele crê, e somente esse terá a vida eterna. João 3,36 diz que os que creem em Jesus serão salvos e herdarão a vida eterna. Porém, quem não crê no Filho de Deus, permanecerá sobre ele a ira de Deus. E a ira de Deus aqui é o cumprimento de sua lei. Jesus cumpriu a lei por nós, obedecendo e vivendo uma vida sem pecados, uma vida que nós não conseguimos viver. Então ele nos substitui no dia do julgamento final, pois a morte de Cristo foi vicária, foi substitutiva. Quem não crê não terá juízo, não terá Jesus como substituto no final. Esse será condenado. Veja a grande obra de Jesus e o seu amor por nós. Nós que não merecíamos. Ele morreu de forma injusta para nos salvar. O justo morreu pelos injustos. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Paulo escreve isso também. Deus nos salva não porque somos bons, mas porque Ele é misericordioso e amoroso. Essa salvação é obra exclusiva de Deus por meio do Espírito Santo, que é responsável pelo novo nascimento. É Ele que faz a obra de Deus em nós, nos tira da ignorância e nos tira as vendas dos olhos para sermos nova criação. Em 2 Coríntios 4, 6, Paulo diz: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Assim como Deus disse em Gênesis 1, haja luz, para que houvesse luz na terra, Deus também diz ao nosso coração, haja luz, e assim nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13 a 14. Chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 Pedro 2, 9 a 10. O Espírito Santo nos lava e nos regenera. No grego, o lavar regenerador também pode ser interpretado como o banho do renascimento, que é uma metáfora para o batismo. O batizando desce a água, mergulha na morte e sai chamado a nova vida. Aqui não se trata da controvérsia em torno do batismo de infantes ou de adultos, mas do batismo por fé. O Senhor santifica e purifica a igreja, lavando-a na palavra,
Apenas a palavra de Deus propicia a força da purificação, pois é por meio da pregação da palavra que vem a fé. Sem pregação do Evangelho, não há fé no ser humano, porque é o meio que Deus usa para que a palavra toque os nossos corações e que Ele venha nos usar. Ele usa a palavra, a sua própria palavra, para abrir nossos olhos mediante a ação do Espírito Santo. Paulo diz isso em Romanos 10, 17, que a fé vem pela pregação do Evangelho. Lá em Coríntios, ele também vai falar que aprove Deus a levar a palavra de Deus e trazer pessoas à fé pela loucura da pregação. Está lá em 1 Coríntios 1, 21. Já a renovação do Espírito Santo descreve a vida da santificação a partir da graça educadora. O renascimento do crente, visivelmente atestado no batismo, sempre está ligado à ressurreição que começou com Jesus. E no ressuscitado começou o renascimento de toda a criação, a nova vida saída da escravização na morte. Por meio do renascimento de cada pessoa, deve ser testemunhado que Deus deseja resgatar todas as criaturas da perdição, do pecado e da morte. Em 2 Coríntios 5, 17, Paulo, na verdade, não expressa a palavra, mas a realidade do renascimento como nova criação. Ele diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura. Na vida do crente, ele vai passar por duas ressurreições e uma morte. A primeira ressurreição acontece nessa vida, quando ela chega à fé e Deus a tira da sua vida de morte espiritual. E vai ser ressuscitado depois, quando Cristo voltar, além da morte física. Já o que não crê passará por duas mortes e uma ressurreição. A morte espiritual nesse mundo, a segunda morte no dia do juízo, e mesmo quando Jesus voltar, até o que não crê vai ser ressuscitado para ser julgado e condenado. Muito interessante isso. Essa nova criação é continuamente configurada em uma realidade mais plena por meio da renovação do Espírito Santo. É por meio dessa obra maravilhosa que Deus faz em nós é que brota a fé em nossos corações. Pois é por meio da fé que somos salvos mediante a graça de Deus. O texto termina fazendo uma constatação muito importante. O Espírito Santo, que faz a obra de regeneração, foi enviado por Deus a pedido do próprio Jesus Cristo. Jesus diz: eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre, ou para sempre, convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará com vós. João 14, 16 e 17. Por isso que Paulo afirma que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele derramou o Espírito Santo para abrir nossos olhos e despertar em nós a fé. Vejam que Jesus não só sofreu a morte para nos perdoar, mas ele também providenciou e enviou o Espírito Santo, que promove nossa santificação depois de nos regenerar, transformar nosso coração de pedra em coração de carne, nos tornar nova criação, nova criatura, e fazer com que o pecado não tenha mais domínio sobre nós. Embora a gente continue pecador, não pecamos mais por querer e nem por planejar, mas porque é um acidente. Pecamos sem querer, porque somos falhos. Mas não temos mais a vontade de pecar. Se éramos mentirosos, a partir da conversão vamos perder o desejo de mentir. Paulo perseguia a igreja e odiava os cristãos. A partir do momento que ele se converteu, que Cristo aparece para ir no caminho de Damasco, ele passa a amar os cristãos e amar os inimigos, inclusive. É uma nova pessoa.
Veja que coisa maravilhosa. Deus fez tudo isso e nos deixou uma promessa, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito 3, versículo 7. É assim que termina o texto. Aquele que crê tem a certeza de que está salvo e que também herdará a vida eterna. Essa é a promessa salvadora em Jesus Cristo que Deus nos deixa. A partir do momento que nós cremos no Filho de Deus, nós também nos tornamos seu herdeiro. Herdeiro da salvação e das promessas que Deus faz por meio de seu Filho. Que Deus assim nos abençoe, que essa palavra tenha tocado o teu coração, que o Espírito Santo te guie e te ajude a tua caminhada de fé. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até a próxima.